Pronto. Boa noite, doutor Álvaro. Seja muito bem-vindo à nossa live, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que você tem uma paixão por fazer, né? E que é sobre a catarata. Vamos falar aqui as principais indicações, qual é o momento ideal para ser feita a catarata. E vamos tirar aqui várias dúvidas. Então aproveite aí se você tiver alguma dúvida, gostaria de saber sobre a catarata, não só sobre a catarata, se você tiver algum outro assunto também relacionado aos olhos e à visão, aproveite, coloca aqui sua perguntinha embaixo. E também aproveita para encaminhar essa live muito interessante para outras pessoas que você conhece, que você gosta, que tem problemas da visão, tá bom? Então, doutor Álvaro, seja muito bem-vindo. Boa noite. Doutor Raiza, muito obrigado pelo convite, boa noite. É uma honra poder estar aqui com você, a gente falar sobre um assunto tão importante que é a catarata. E vamos discutir, vamos debater, que nós temos alguns minutos aqui e a gente quer dar o nosso melhor, quer poder responder as dúvidas aí mais comuns que as pessoas têm e a gente poder explicar da melhor maneira possível. Perfeito, doutor Álvaro. Então, vamos iniciar, né, com a principal pergunta, uma primeira pergunta bem inicial. O que você pode falar para as pessoas que estão aqui assistindo a live? O que é catarata? Por que ela se forma? Tem uma idade adequada? Pessoas mais novas podem ter catarata ou só pessoas idosas? Então, explique um pouco aqui sobre o que é a catarata e qual é a idade geralmente que acontece a catarata. Bom, doutor Raiza, catarata é uma doença que acomete geralmente pessoas mais idosas, geralmente acima de 50 anos de idade, porque ela depende de alguns fatores de risco, como, por exemplo, a própria idade. Segundo, a radiação solar. Terceiro, o cigarro, tabagismo, ou seja, a pessoa que fuma tem um efeito cumulativo ao longo da vida. Quantidade de sol também. Uma pessoa mais velha, geralmente, ela tende a ter se exposto mais a uma quantidade de radiação solar durante um tempo maior. Além disso, temos ainda a questão do diabetes e também temos a questão do uso de corticoide, tá bom? Que é também fundamental, um fator de risco para ter catarata. Então, é mais comum em pessoas mais velhas, acima de 50 anos de idade. Mas, claro, que pode ocorrer em jovens também. Ontem mesmo indiquei a cirurgia de um paciente de 30 anos de idade com diabetes, que também tem que tratar e vamos operar. Perfeito. Perfeito, doutor Álvaro, é isso mesmo, excelente explicação. É importante a gente falar que a catarata mais comum é essa catarata senil, que tem a relação com a idade, pessoas idosas, a partir de 50, 60 anos de idade, pode aparecer a catarata, mas também podem ter outras causas, um trauma, por exemplo. Pego muito pacientes, às vezes, do interior que sofreu algum trauma, algum acidente, pode ter uma catarata chamada catarata traumática. Também pessoas que usam corticoide, seja ele oral ou na base de colírio, sem prescrição médica, e evoluem também com uma catarata mais cedo. Uma coisa importante também, pessoas que têm diabetes, né, doutor Álvaro? Quem tem diabetes, a catarata geralmente ela aparece até mais cedo. A gente já teve casos de pacientes com diabetes que não estava bem controlado e que a catarata evoluiu muito cedo, em torno de 30, 35 anos, que não é comum. E também é importante falar que criancinha, recém-nascido, também pode ter catarata. Geralmente uma alteração congênita, né, por uma infecção congênita. Seja por toxoplasmose, rubéola, sífilis. Então, por isso que é muito importante a gente fazer logo ao nascimento, no recém-nascido, o teste do olhinho para a gente ver se está tudo direitinho, se o reflexo está vermelho. E se por acaso você tirar uma foto em casa com flash branco e tiver um reflexo branco, não está normal. Então a gente tem que avaliar para ver se pode ser catarata ou pode ser alguma outra alteração também. Então, perfeito, a gente já pôde conhecer um pouco sobre o que é a catarata. E falando agora então dos sintomas, o que que o paciente, por exemplo, que ele está em casa assistindo sua televisão, como é que fica a visão desse paciente que tem catarata? Quais são as queixas que ele vai chegar relatando para a gente no consultório, atual? Baixo volume. Bom, a catarata, ela causa realmente embaçamento da visão. Então, esse embaçamento ele pode ser leve, ou seja, você pode perceber apenas um pouco de embaçamento na sua visão. Ali você ainda consegue distinguir as letras, mas há uma perda de contraste. Você não consegue, fica tudo muito como se fosse uma neblina, como se fosse uma sauna, uma fumaça assim, passando na sua visão. Então, essa é a sensação de quem tem catarata. Isso nós explicamos para os pacientes, nas nossas palestras, nas nossas lives, tudo para que a pessoa consiga entender o que ela percebe. No glaucoma não é assim. O descolamento de retina já não é, são manchas. Em doenças da córnea é diferente. Então, assim, para a catarata, o clássico, o sinal específico, assim, na verdade, não é específico, mas assim, quase a gente consegue entender, já perceber que é isso.
é o embaçamento, aquela visão com uma névoa, uma pasta, uma névoa na sua visão. Tá? Isso é causado pela perda de transparência do cristalino. Esse é o principal sintoma. Pode haver também desconforto com a luz. Então, a luz, quando entra no olho, ela espalha quando tem catarata, e a pessoa começa a perceber dificuldades, sensibilidade com a luz. Também pode acontecer. Há ainda um tipo de catarata específico, chamado subcapsular posterior, que dá uma perda de visão durante o dia e que melhora durante a noite. Isso acontece porque ela comete bem o eixo da visão. E também tem alguns tipos de catarata que a pessoa não percebe nada no início, né? Ela é assintomática. E aí, com o tempo, a gente vai avançando e vai evoluindo com esses sintomas. Embaçamento, dificuldade com a luz, dificuldade para dirigir, não consegue mais tirar a carteira de motorista. Tudo isso são sintomas da catarata. Perfeito, Oswaldo. É exatamente isso. É a principal queixa. Os pacientes chegam, doutora, minha visão está embaçada. Eles referem, tipo, como se fosse assim, uma neblina. Não tem quando chove muito, faz muito frio, a gente pega uma estrada e está tudo assim meio acinzentado. É mais ou menos essa visão que o paciente de catarata tem. Então, ele vai, a visão, a gente vai perdendo aquela nitidez, aquele brilho bonito, as cores vibrantes não vão ficando mais vibrantes, vão ficando tudo mais embaçado, mais acinzentado. Então, aí é o momento da gente avaliar se já está no momento da gente conversar sobre a catarata, né, doutor? É até importante a gente falar aqui que nem toda catarata, a gente deu o diagnóstico, tem que ser operada, a gente tem que encontrar o momento certo. E por isso aqui que nós estamos aqui na live, para poder orientar qual é o momento certo. Doutor Álvaro, então assim, uma pessoa tem catarata, está sentindo esses sintomas, e qual é o momento certo da pessoa operar? Chegar no ponto, doutora, está no ponto da gente operar. Qual é esse momento certo, doutor Álvaro? Bom, para a gente operar a catarata, a pessoa precisa já ter um certo comprometimento na visão. Ela precisa perceber já alguma piora. Tá? Se for uma catarata inicial ainda, que a pessoa não tem nenhum tipo de acometimento na visão, não opera ainda. Aguarda um pouco mais. Existe esse momento em que a pessoa percebe e o médico vê que ela já está madura, é o momento de fazer esse tratamento, essa cirurgia. Tá bom? Não adianta se precipitar, pessoal. A gente não tem pressa para operar. Eu até essa semana dei uma entrevista na rádio, aqui na Mais FM, aqui para todo o Maranhão. Então, assim, não precisa ter pressa para operar de catarata. Então, depois pode se arrepender. Depois pode, como eu posso dizer, ficar com aquele remorso de ter feito algo que não era para ter feito naquele momento. Então, o momento ideal é quando a visão começa a piorar, mesmo com o óculos ela não melhora mais. Então, e aí precisa ser avaliado, tem uma relação, um vínculo com o paciente, um vínculo médico-paciente de confiança, para que possa ter não só a cirurgia. A cirurgia é 1%. Depois, os 99% é o acompanhamento, é o cuidado, é a explicação, é a avaliação do fundo de olho, da pressão do olho, são as condições clínicas do paciente, ter pressão controlada do sangue, ter, por exemplo, a glicose, a glicemia controlada, a hemoglobina glicada abaixo de 8%. Todos esses fatores são avaliados porque nós fazemos na nossa rede de clínicas Olhar Saúde o protocolo da cirurgia segura. Então, a gente só faz cirurgia se for segura. Não adianta você se submeter a esses mutirões, como até a pessoa que está perguntando sobre mutirões, que você precisa saber até que ponto você vai ter esse cuidado. Tá? A gente não está aqui criticando mutirões, esse modelo, a gente não concorda, a gente não aceita, não participa e nunca vai participar desse tipo de modelo de mutirão. Mas, assim, é algo que você precisa pensar um pouco, tá? Até que ponto vale a pena você entregar seu olho para quem você nem conhece por uma quantidade grande de cirurgias que são realizadas, assim. Então, é um risco muito grande que você corre desnecessário. Você pode aguardar, fazer acompanhamento, seus exames, controlar a pressão, controlar o diabetes, examinar bem o olho, saber se é a hora certa, criar uma confiança com o seu médico, tirar todas as suas dúvidas, sem aquela agonia de pressa que vai agora, porque tem que fazer todo mundo junto. Calma. Complicações acontecem nesse contexto, tá? Então, é mais recomendado que você procure seu médico, um outro médico da equipe, tire suas dúvidas, converse com vários profissionais para que você tome uma decisão correta e que não se arrependa depois. Perfeito, doutor Álvaro. Eu já ia até responder essa pergunta que você já até respondeu, mas é exatamente isso. Eu sempre gosto de conversar e orientar muito com meus pacientes no dia a dia no consultório, né? Eu falo para ele que cirurgia de catarata não é, por mais que seja uma cirurgia rápida, não é uma cirurgia simples, tá? É uma cirurgia muito delicada, né? Então, três coisas eu digo para os pacientes são muito importantes na cirurgia de catarata. A primeira coisa é você ter a confiança do seu médico. Você tem que saber
o seu médico, a experiência cirúrgica dele, se ele é bom de cirurgia, se ele tem bons resultados. Então, a primeira coisa é o seu médico, ter uma boa relação médico-paciente. Você tem que confiar no seu médico e saber dos resultados dele passado. Ah, esse médico operou, ele já tem bons resultados. A primeira coisa é o seu médico. Segunda coisa é o material, a qualidade da lente, que a gente vai falar um pouquinho agora. Qual é a lente que está sendo colocada dentro do seu olho? É uma lente de excelente qualidade? Então, isso é muito importante também. Então, a segunda coisa que eu falo é a qualidade do material, não só da lente, mas de todo o serviço cirúrgico, né? Dos aparelhos, se são aparelhos bons, modernos. Então, esse é um dado muito importante. E o terceiro dado importante é o acompanhamento. Não só o acompanhamento após a cirurgia, mas antes da cirurgia. Então, o paciente que faz uma cirurgia de catarata, ele tem que ter todos os seus exames pré-operatórios bem realizados, bem analisados, glicemia, os exames do olho, tem que estar tudo perfeitas condições para a gente fazer a cirurgia também em perfeitas condições com as bênçãos de Deus. E depois, o acompanhamento. Esse paciente, ele tem que ser bem acompanhado. Nós, geralmente, na Clínica Olhar Saúde, a gente tem o hábito do nosso paciente a vida toda. Então, a gente operou num dia, a gente olha ele no outro, olha com 7 dias, olha com 15 dias, com 30. Então, a gente cria um relacionamento muito grande com nossos pacientes. Então, essas três coisas são importantes no paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de catarata. Primeiro, a qualidade do seu médico, a confiança que você tem que ter nele, através dos bons resultados e de uma boa relação médico-paciente. Segundo, a qualidade da lente que é colocada dentro dos seus olhos e também a qualidade dos materiais cirúrgicos, como o Dr. Álvaro falou, na nossa clínica a gente utiliza esse protocolo de segurança, de cirurgia segura de todos os nossos pacientes. E terceiro, o acompanhamento, desde o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Então isso é muito importante, né? Então, doutor Álvaro, falando um pouquinho aí que a gente já começou a falar, quais são os exames, fale aqui um pouco para as pessoas, que eles precisam fazer para ser submetida à cirurgia de catarata? Fale um pouco da importância dos exames e como é que é feito toda essa seleção dos exames. Bom, é muito simples, pessoal. A pessoa é simples os exames. A cirurgia não é simples. A cirurgia é muito complexa, é muito difícil. Precisa ser feito com muito cuidado. Apesar de a gente ter mais de 10 mil procedimentos, acompanhamento em muitos anos aqui de oftalmologia, 10 anos de formado, mas é uma cirurgia que não é fácil. É uma cirurgia que não é simples. É complexa e merece toda a atenção e todo o cuidado pela sua parte. Então, assim, não é de qualquer jeito, sabe? Precisa de um acompanhamento. Precisa de uma consulta, que vai ser avaliada a catarata e descartada ou controlada outras doenças dos olhos. Por exemplo, glaucoma. Por exemplo, a pessoa pode ter uma doença na retina. Por exemplo, ela pode ter a pressão do olho muito alta e não pode operar. Tem que baixar a primeira pressão. Ela pode ter, por exemplo, vamos pensar, ela pode ter uma dificuldade na dilatação da pupila, tipo de diabetes. Ela pode ter uma retinopatia diabética, uma doença da retina, lá causada pelo diabetes, não pode operar. Tem que primeiro cuidar do diabetes, cuidar da retina, para depois cuidar da catarata. Então, são situações que têm que ser avaliadas. Porque se a pessoa tiver diabetes e operar da catarata, ela fica cega. E aí, quem que vai recorrer depois? Como é que você vai fazer? Então, assim, não dá para ser assim. Entendeu? A gente precisa primeiro fazer a coisa certa, fazer uma hierarquia de cuidado. Hierarquia. Cuidar do que é mais grave, para depois cuidar do que é menos grave. O que é mais grave? A retina, o glaucoma. E depois? Aí depois a catarata. Então, catarata nunca vai ser prioridade nesse primeiro momento, tá? Tem que ser muito claro isso. Examinou o olho, descartou as doenças, viu que é só catarata, é só esse problema. Ok, vamos fazer os exames da catarata. Aí tem exames do grau da lente, que é a biometria, que são exames que a gente vai definir a lente que vai colocar no olho da pessoa. E aí são 3 tipos básicos de lente, né? Uma lente monofocal, que dá a visão para longe da pessoa, a lente mais básica que tem, que a maioria das pessoas não querem mais, porque ela deixa a pessoa depois dependente de óculos. É a lente monofocal mais antiga que existe, mas que ainda é muito utilizada, ainda está em desuso, mas ainda é muito utilizada, porque só dá a visão para longe. Tem a lente bifocal, que é a lente que dá a visão de longe e de perto, que as pessoas já querem muito porque fica enxergando bem para perto, e aí reduz essa dependência dos óculos. E terceiro, é a lente trifocal, que são 3 focos de visão. A visão de longe, de 6 metros em diante, a visão intermediária, que dá de 1 a 6 metros, e a visão para perto, menos de 1 metro, né? Até 30, 40 centímetros, você consegue ter uma visão boa sobre uma boa iluminação. Então, assim, são as melhores que existem, essas 2 últimas, tá? Com custo maior, claro, mas que reduzem essa dependência total de comprar óculos o tempo todo, tá bom? É uma grande vantagem que as pessoas mais buscam hoje nas nossas unidades.
Enfim, depois disso temos o exame da córnea, que é a paquimetria e a microscopia. São exames que avaliam se a córnea, que é a estrutura da frente do olho, suporta a cirurgia. Não tem essa. Se a córnea dá conta de suportar, porque tem células que podem morrer durante o procedimento, durante a energia que é usada para remover a catarata. Então tem que fazer essa análise antes. Microscopia e paquimetria. Um avalia a quantidade, outro avalia a função da córnea. Ok? A partir daí vamos para os exames de fundo de olho, que é o mapeamento de retina. A gente verifica se a retina toda tem alguma lesão que pode descolar a retina depois da cirurgia, que pode ser, por exemplo, uma degeneração macular, que a pessoa opera, mas não enxerga para perto, para a visão central. Pode ser uma pessoa com glaucoma. Isso tudo é avaliado nesse exame de fundo de olho. Também compõe o pré-operatório. Depois vamos fazer os exames de sangue, os exames laboratoriais, que também compõem esse pré-operatório. Que aí vem o hemograma completo, que avalia a anemia, avalia se as plaquetas estão baixas ou não. Vamos ver a glicemia em jejum, para ver se a pessoa tem diabetes ou não. Se ela der acima de 126, a pessoa tem diabetes. Hemoglobina glicada, que é o exame que detecta, é o melhor exame para avaliação de diabetes hoje em dia, que é a glicada. Ela avalia os últimos 3 meses da glicemia. Ela tem que estar abaixo de pelo menos 8%, para a gente poder operar um paciente com diabetes muito acima de 8%, já está muito descompensado. Aí tem que esperar compensar um pouco para depois a gente fazer a cirurgia segura. Sendo o ideal estar abaixo de 6,5%, que é o valor, né, de tabela ideal para a pessoa com diabetes. Temos ainda a ureia creatinina, que avalia a função dos rins, e temos o coagulograma, que são exames para ver se a pessoa tem uma boa coagulação durante esse procedimento de cirurgia, ok? E por fim, temos a avaliação cardiológica, que é muito descartado hoje em dia por vários médicos, não é uma unanimidade, uma obrigatoriedade, todos os médicos oftalmologistas solicitarem o risco cirúrgico, que é uma cirurgia de uso ocular, né? É uma cirurgia ocular, então geralmente não tem um risco tão grande cardiológico, mas a gente tem isso como precaução, como regra dentro da nossa rede de clínicas Olhar Saúde, que é o protocolo da cirurgia segura. Então a gente inclui também o eletrocardiograma com risco cardiológico, com avaliação laudo cardiológico, para ver se a pessoa tem alguma arritmia, pressão arterial aumentada, ou algum risco de ter alguma complicação cardiológica. Então, esses são os exames pré-operatórios. 5 etapas para a cirurgia de catarata. Primeira, consulta. Segundo, exames do olho. Terceiro, exame de sangue. 4, exame cardiológico. Quinto, o quê? Definição da lente que a pessoa vai colocar. Qual lente? Monofocal, mais básica, mais barata. Bifocal, valor intermediário. E lente trifocal, são as lentes melhores, com valor maior também, mas que a pessoa fica com uma redução quase independente dos óculos. Perfeito, Tal. Maravilhosa explicação. Então, a gente já pôde aqui entender um pouquinho, né, o que é a catarata, quais são os sintomas, o que é a pessoa que tem catarata, como é que fica a visão dela. A gente também já pôde entender aqui nessa live como é que são os exames, quais são os exames pré-operatórios e a importância de fazer os exames e o acompanhamento bem detalhado. E agora vamos falar o momento ideal de fazer a cirurgia de catarata também, nós abordamos aqui nessa live. E agora vamos falar um pouquinho sobre o intraoperatório e o pós-operatório. Como é que é cuidar desse paciente, como funciona no dia da cirurgia, por exemplo. Já fez tudo, já decidiu tudo, está tudo certo. Como funciona no dia da cirurgia atual? Como funciona o momento, como que são os cuidados, como é que são cuidar dos nossos pacientes na Olhar Saúde no dia da cirurgia e depois da cirurgia, como é que é feito esse acompanhamento, quais são os cuidados do pós-operatório, se ele pode fazer alguma coisa, se ele pode dirigir, os pacientes perguntam muito, se pode usar maquiagem, as mulheres perguntam. Então vamos falar um pouquinho agora do intra, do dia da cirurgia e depois o acompanhamento e os cuidados que esse paciente tem que ter no pós-operatório. Bom, pessoal, no dia da cirurgia, você chega na clínica e você tem um jejum ali mais ou menos de 4 horas, tá? Jejum de 4 horas de sólido e líquidos, tá? Para receber uma anestesia. A anestesia pode ser local, com colírio, que é geralmente o que a gente faz, ou até com bloqueio, uma aplicação de uma anestesia local tópica, que aí deixa o olho sem sensibilidade, sem sentir dor, tá? Durante um período de 4 a 6 horas. E aí fazemos o procedimento. Ele dura em média 5 a 10 minutos. Faz uma incisão pela córnea, e aí entra-se com um aparelho que vai fragmentar essa massinha branca que está dentro do olho, que é a catarata. E vai removendo ela em pequenos pedaços, na maioria dos casos. Quando ela já está muito dura, muito avançada, petrificada, fica dura mesmo, parece uma rocha. E aí ela não consegue sair dessa forma. Tem que sair de uma maneira extra, uma maneira extracapsular, que a gente chama, que é removê-la por inteiro, a pedra toda de dentro do olho. E depois implanta a lente, se for o caso, ou depois passa um óculos ou implanta em um segundo momento. São situações que podem acontecer. Então, assim, catarata é dessa forma que é feita. Em 5 a 10 minutos é a média de tempo para a cirurgia. Recuperou, terminou a cirurgia,
sai com um tampão, né? Aplica-se um antibiótico, e aí a pessoa sai com um tampão. E esse tampão, bota aqui, pessoal, quem está no comentário, bota aqui, ó. Quero que o doutor grave uma cirurgia de catarata e poste aqui no Instagram dele. Coloca assim, eu quero. Quem quer, bota aqui, eu quero, tá bom? E aí, assim, eu vou fazer um vídeo para explicar tudo isso para vocês, o passo a passo de uma cirurgia de catarata, para vocês poderem entender como é que funciona. E aí a pessoa sai com o tampão. Sai com o tampão para casa. Depois de 6 horas da cirurgia, pode tirar o tampão. E aí já começar a pingar os colírios. A visão inicialmente já pode estar muito boa ou pode estar um pouco embaçada. Isso é muito relativo. Depende muito da energia que foi realizada para tirar a catarata, de um edema que pode acontecer. Tudo isso são situações que podem gerar um resultado logo de imediato, uma visão um pouco embaçada, mas depois de um tempo ela pode ir clareando, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, com 7 dias, ela já está bem próximo da normalidade e com o passo de 15 a 30 dias, ela está com a visão em perfeito estado, com a visão definitiva. Então, esse é o pós-operatório imediato, assim, sabe, que a gente faz logo dentro de um mês de acompanhamento intenso. Na rede de clínicas Olhar Saúde, nós fizemos um protocolo nesse sentido. A equipe nossa de enfermagem da Matriz, que é a unidade do Maiobão, ela faz desse suporte todo, recebe o paciente no centro cirúrgico, avalia o prontuário, todas as fichas são preenchidas, a pessoa entra, afere a pressão, mede a glicemia, conversa sobre os medicamentos que usa, toda uma avaliação para que a pessoa tenha uma boa experiência dentro do centro cirúrgico. Logo depois ele sai e vai para casa. A pessoa liga também, nossas consultoras ligam para avaliar como é que está a recuperação desse paciente. E a gente vai tendo acompanhamento no próximo dia do pós-operatório, com uma semana e com um mês. E depois, até com 45 dias, a gente acompanha esses pacientes, para que a pessoa tenha, de fato, uma plena recuperação e consiga restaurar a sua visão. É isso. Perfeito, perfeito, doutor Álvaro, excelente, viu? Então a gente já abordou assim bem tudo sobre os cuidados. Uma coisa importante também para acrescentar é com relação aos cuidados do pós-operatório. Então, o primeiro grande cuidado que a gente orienta é utilizar adequadamente os colírios. A gente geralmente passa um antibiótico, um anti-inflamatório e também um lubrificante para lubrificar os olhos. Te recomenda também utilizar os óculos escuros para proteger de poeira, da radiação solar intensa, por pelo menos 15 a 20 dias. Com relação ao esforço, a gente não recomenda fazer esforço pelo menos os 7 primeiros dias. Mas se quiser assistir uma televisão, fazer uma coisa, pode. O que a gente evita mais é fazer grandes esforços, carregar grande peso, essas coisas. E também com relação à alimentação. Muitos pacientes perguntam, doutor, o que a gente pode se alimentar? A alimentação, quanto mais saudável e natural possível. Muito líquido, coisas ricas em vitamina C, como mamão, suco de laranja, limão, porque ajuda, né, facilita no processo de cicatrização da cirurgia. E aí tudo isso a gente vai acompanhando e vai orientando no pós-operatório. Tá certo? Vamos aproveitar aqui para responder umas perguntas bem interessantes, doutor Álvaro. A Vânia Quatro Amores. Os 2 olhos podem ser operados de uma só vez? A cirurgia pode ocorrer nos 2 olhos de uma só vez? Ou isso nunca pode acontecer? Tem que ser um olho de cada vez? Responda aí, doutor Álvaro. Bom, geralmente é um olho de cada vez, tá? Com um intervalo de 15 a 30 dias entre os olhos. Em raras situações, por exemplo, pessoa com síndrome de Down, a pessoa, por exemplo, que tem uma doença cerebral, alguma disfunção cognitiva, em que ela não possa ser submetida a uma anestesia geral, múltiplas vezes, pode sim lançar mão de fazer uma cirurgia dessa nos 2 olhos ao mesmo tempo, devido à anestesia geral, para evitar 2 situações assim tão complexas, tá? Mas isso é raro. O mais comum, o tradicional, é a pessoa fazer a cirurgia de catarata em tempos separados, um olho por vez, geralmente com um intervalo de 15 dias. A cirurgia dura 5 a 10 minutos, recupera-se, tira a catarata, implanta-se uma lente geralmente e a pessoa restabelece sua visão, tá bom? Evitar coçar os olhos, evitar fazer esforço físico no pós-operatório, respeitar as orientações. Temos 14 orientações que nós fazemos, temos um protocolo de orientações pós-operatórias, vídeos gravados no YouTube também, que orientam as pessoas, tá bom? Esse pós-operatório é fundamental, tá? A pessoa não pode ter o tipo de esforço, a lente pode deslocar dentro do olho durante o período de um mês, é o tempo que ela fibrosa, cicatriza e faz com que ela se mantenha estável ali naquele ponto, garantindo que a pessoa tenha uma boa recuperação visual, tá bom? É importante isso. Perfeito, doutor Álvaro, excelente. Existem algumas exceções, como o doutor Álvaro falou. A cirurgia de catarata, geralmente, a gente faz unilateral. Primeiro um lado, depois de 15, 20 dias, dependendo da sua recuperação, o outro. Mas existem outras cirurgias oftalmológicas que têm exceção que a gente pode fazer os 2 olhos ao mesmo tempo. Como, por exemplo, a cirurgia de correção de grau, que é a cirurgia refrativa, que foi a que nós fizemos aqui, a doutora está sem óculos. Ela, sim, a gente pode fazer dos 2 olhos ao mesmo tempo.
Também outro tipo de cirurgia na plástica ocular, que é a cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia. Aí a gente pode operar assim os dois olhos ao mesmo tempo. Algumas situações excepcionais, mas geralmente opera um primeiro e depois opera o outro, tá certo? Doutor Álvaro, uma pergunta não, assim, uma afirmação aqui, bem interessante que falaram aqui, a Iana Carvalho. Eu quero fazer a cirurgia, mas eu morro de medo. O que você gostaria de dizer aí para a Iana Carvalho, doutor Álvaro, que falou isso? E Ana, assim, eu entendo o seu medo, né? Eu também, quando eu fiz a minha cirurgia refrativa, eu também tive medo. Eu nem dormi na noite anterior da minha correção a laser que eu fiz nos olhos para eliminar os óculos. E sou médico, oftalmologista, e não dormi na noite anterior, de medo, entendeu? Existe uma diferença de medo, assim, né? De medo e o que você entende, né? Quando eu entendi que, poxa, eu tô com medo de fazer essa cirurgia, medo de fazer a cirurgia, mas eu quero tanto me livrar dos óculos e o risco que eu tenho é tão pequeno que vale a pena, supera o meu medo. Então, quando você está aí agora e com medo de fazer uma cirurgia de catarata, tem um ponto aqui para chamar a atenção. Você precisa saber qual é a história natural, qual é o próximo, o que vai acontecer quando a pessoa tem catarata e ela não opera. A catarata funciona como um pão, que você coloca, um pão que coloca no forno, ele vai inchando assim. A catarata ela vai inchando dentro do olho da pessoa. E aí pode causar uma coisa chamada glaucoma, ela vai avançando, crescendo, um pão inchando. Isso pode causar um tipo de glaucoma, que é o glaucoma facomórfico, que é um glaucoma que gera cegueira irreversível. Ou seja, você tem catarata, está tendo a oportunidade de se tratar. Uma cirurgia altamente segura, altamente confiável, previsível, complexa, mas que dá tempo de fazer ainda no momento oportuno. Adiar esse processo é como deixar o pão ficar no forno, ele vai inchando, pode causar um glaucoma um dia que gera uma perda que não tem mais jeito. Eu pergunto, como é que você vai se sentir olhando para trás e pensando assim um dia, poxa, será que eu perdi minha visão podendo ter tratado a tempo? Essa é a pergunta que você tem que responder, entendeu? Se isso for mais forte do que o medo que você tem agora, você tem que operar. Se isso for, não tenho medo disso não. Então tá tranquilo, entendeu? Então essa é a análise que tem que fazer. Não é que se você não fizer não vai acontecer nada. Há uma tendência de evoluir, mesmo que você não queira, mesmo que você controle os fatores de risco. Mas existe uma tendência para evoluir e esse risco acontece nas pessoas. E é por isso que a catarata é indicada. Não para todo mundo, depende do caso. Se for no começo da catarata, nem opera, tá no começo, espera mais um pouco. Mas se já tiver te comprometendo a tua visão, já tiver causando a visão embaçada, já tiver dificultando você no seu dia a dia, se você fazer uma avaliação, descartar outras causas mais graves, glaucoma, doenças na retina, e iniciar o processo de tirar dúvidas, perguntar, questionar e depois fazer o tratamento com a melhor lente possível que você puder, tiver nas suas condições, para que você tenha um resultado bom e fique satisfeito. É importante, tão bom a gente ver nossos pacientes chegando felizes na clínica, chegando satisfeitos, realizados, senhoras de 80 anos que achavam que ia morrer cega, pessoas de 90 anos, como agora a operar a dona Isaura, 97 anos de idade, pessoal. 20 anos sem enxergar, dona Isaura. 20 anos, pessoal, sem enxergar uma pessoa. Está lá com o filho dela. A gente vai operar agora 97 anos de idade, cega dos dois lados por catarata. E ela tem visão, ela enxerga luz. Então a gente vai operar, se Deus quiser, ela vai poder recuperar. Então são esse tipo de situações que você não precisa passar por isso. Dá para tratar a tempo. Só que não é operar de qualquer jeito. Não é fazer com um monte de gente. É você tirar suas dúvidas, fazer os exames, passo a passo, devagarzinho, seguir e conquistar o resultado que você quer na sua vida. Então, o medo também, né, Tualvo, tem muita relação da questão de ser algo desconhecido, a desinformação, a falta de orientação. Então, quando a pessoa realmente desconhece, não sabe como funciona, ela fica muito segura, fica com medo. E isso também é um grande diferencial, é um grande cuidado que nós temos com o nosso paciente na saúde. A gente faz questão de orientar bem. A gente tem vários momentos aí da cirurgia. No dia da cirurgia, a gente conversa com nossos pacientes. Quando acaba a cirurgia também, a gente conversa com nossos pacientes. Então, nossos pacientes, eles vão muito tranquilos na cirurgia. Porque eles foram bem orientados, eles sabem que tudo que vai acontecer. Então, assim, tem tudo para
para transcorrer maravilhosamente bem no dia da cirurgia. Doutor Álvaro, aproveitando aqui uma pergunta muito interessante da Vânia, uma pergunta e agradecimento, né? Ela falou, primeiro agradeceu por a gente responder a questão da catarata, se pode operar nos 2 olhos, e ela falou aqui, indiquei uma amiga e foi operada recentemente, Claudete Ferreira, retirou uma carne dos olhos, ela amou o tratamento que recebeu. Obrigada, Vânia, dê um abraço na Claudete, tá bom? E aproveitando aqui essa pergunta, essa afirmação da Vânia, vamos falar a respeito do pterígio. Tem muitos pacientes que têm pterígio e têm catarata. Fale aqui a importância da ordem no tratamento, como é que você orienta esses pacientes que têm a carne e também têm a catarata, doutor Álvaro? Bom, pessoal, isso é fundamental, tá? O pterígio deve ser operado geralmente antes da catarata. Então, a pessoa tem 2 problemas, pterígio e catarata. Primeiro se remove a carnezinha do olho pterígio, para depois se remover a catarata. Por quê? Porque o pterígio pode crescer depois de cobrir a visão, não vai adiantar nada ter operado a catarata, e também porque ele pode alterar o cálculo do grau da lente. Pessoal, pensa comigo. O cálculo do grau da lente que vai ser colocada dentro do olho da pessoa, no seu olho, ele é baseado na córnea e no tamanho do olho. Na córnea e no tamanho do olho. Mas a córnea ela pode estar alterada pelo pterígio. Logo, vai gerar um erro no cálculo da lente. E a pessoa pode colocar uma lente no olho errada porque não tirou o pterígio antes. Então, o ideal, claro, tem exceções, mas a principal regra mesmo é o quê? É remover primeiro o pterígio, fazer a raspagem, uma cirurgia é menos complexa, porque nenhuma cirurgia é simples, mas é menos complexa. E aí depois a gente faz o cálculo, um mês depois, e aí faz. Até a tia de uma das nossas administradoras, da unidade 2, da Jaina, eu operei ela agora, mesma coisa, catarata total, não enxergava nada. Doutor, me faz enxergar, eu quero enxergar de volta. Eu falei, calma, primeiro vamos tirar o pterígio da tia da unidade 2, da nossa administradora da unidade 2, né? E aí eu falei, tira primeiro o pterígio, aguenta aí um mês, pelo menos, vamos tirar esse pterígio aqui, resolver. Agora, hoje, já foi no pós-operatório, já marquei o outro lado da cirurgia dela, né? Mas depois a gente fazer a catarata e ela poder recuperar a visão com uma lente definitiva pro resto da vida. Então, a ordem é essa. Primeiro o pterígio, depois a catarata. Com todo cuidado. Até costumo falar, falei hoje numa reunião que eu estava com a minha equipe comercial, assim, olha, a gente não faz cirurgias, a gente dá acompanhamento para as pessoas, para uma recuperação, para uma restauração da visão. Cirurgia até um robô daqui a pouco faz. Não é só a cirurgia que é o encanto. Existe todo um acompanhamento, um programa que nós criamos para acompanhar as pessoas. Qual é o lugar que você vai que você tem uma dieta depois, que você orienta depois a alimentação da pessoa? Como a doutora Raiza, que é médica e nutricionista. Qual lugar que você tem 45 a 60 dias de pós-operatório de acompanhamento? Teria que cobrar, a gente não cobra, é tudo incluído no pacote da cirurgia. Então, esse tipo de coisa que a gente faz é que torna a Olhar Saúde, graças a Deus, a rede de oftalmologia que mais cresce no Maranhão. Já com 5 unidades em 4 anos. Então, assim, isso que nos move, essa qualidade, essa busca, digamos, obstinada pelo resultado em cada paciente nosso. E eu deixo aqui bem claro que a gente não resolve tudo no mundo. Tipo, a gente não resolve a parte de criança, a gente não cuida de oftalmopediatria. A gente delega, encaminha isso para pessoas em outras clínicas. Nossa clínica não cuida, infelizmente, de criança. Nossa clínica ela é focada em 5 áreas principais. E aqui eu posso falar junto com a doutora Raiza muito claramente. Catarata é nossa especialidade. Se você tiver catarata, aqui a nossa especialidade é essa. A clínica foi desenvolvida para isso, para resolver a principal causa de cegueira no mundo, que é catarata. Segundo, glaucoma, principal causa de cegueira irreversível no mundo, glaucoma. Terceiro, doenças da retina, que é minha área. Pessoas com diabetes, por exemplo, a gente não quer que ninguém fique cego por essa doença, pelo amor de Deus. Nossa clínica tem programas, a gente é focado nisso. Quarto, pessoas que querem se livrar dos óculos de grau, querem fazer a correção do grau a laser. A gente corrige isso, faz a correção. Eu fui paciente, a doutora Raiz também, nossa administradora geral da clínica Geisa Matos também já eliminou os óculos. Então, assim, a gente também é focado nisso. E a quinta parte, que é a doutora Raiza, na parte de estética do olhar. Entende? Ah, doutor, faz estética. Não, é estética do olhar. Estética é isso aqui, ó, dessa região aqui. Tá? Não é daqui para baixo, não é daqui para cima, é isso aqui, ó.
essa estética do olhar. Inclusive, agora está chegando aqui mais uma médica para atender, a doutora Cris, né? Cris Weber, está vindo para atender aqui na nossa rede de clínicas, em todas as unidades, faz também a parte de estética para compor a equipe da doutora Raiza, tá? Formando uma equipe maior para poder preencher esse espaço também da parte de estética do olhar. Então, se você está aí agora nos ouvindo, ou algum familiar seu, tiver uma necessidade em uma dessas 5 áreas, catarata, glaucoma, retina, correção do grau ou estética ocular, a Olhar Saúde é um local, uma rede que vai poder te servir. Que essa é a nossa missão de vida. Perfeito, doutor Álvaro. E para finalizar aqui as perguntas, tem uma pergunta da Vânia. Ela falou assim, assistindo aqui com o quarteto, eles perguntaram, a catarata tem idade para aparecer? Qual a idade mais comum para se ter esse problema? Pessoal, para quem não sabe, esse quarteto de Vânia é 4 filhos que ela tem. Vânia é uma das primeiras pacientes nossas do diabetes com visão. Pessoa com diabetes toda, tem até uns vídeos dela no nosso canal do YouTube. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tinha um diabetes com a visão totalmente embaçada. Depois que ela entendeu, se conscientizou da questão do diabetes, ela mudou a vida dela. Passou a controlar melhor o diabetes. Hoje é uma pessoa, meu Deus, sempre foi muito minha amiga e hoje ainda é muito mais. Hoje eu estava correndo aqui na praia, aqui na Orla, e aí quem eu encontro? Minha amiga lá, Vânia, ó, correndo de manhã. Gostei, Vânia, viu? Parabéns aí pela corrida. Só faltou o quarteto aí para ficar te escoltando, viu? A doutora Raiz estava também comigo de manhã, a gente estava correndo e encontrou com a Vânia, que é nossa paciente, nossa amiga, aqui também se exercitando logo de manhã cedo aqui na Orla, da cidade mais linda do mundo, que é São Luís do Maranhão. Vânia, parabéns. E respondendo aqui a pergunta, vamos lá. É mais em pessoas acima, eu já falei isso, acima de 50 anos de idade. Mas pode ocorrer em pessoas mais jovens, que usaram corticoide, pessoas que têm diabetes descompensado, pessoas que pegaram um choque elétrico, pegaram um trauma nos olhos, pessoas, por exemplo, que têm uma uveíte, uma inflamação dentro dos olhos. Todas essas são situações que aceleram, que envelhecem o olho mais precocemente do que realmente ele seria envelhecido, né? Então é basicamente isso. E hoje, até postei uma foto, a nossa paciente me deu uma galinha caipira. Pessoal, quem sabe o que é galinha caipira? Bota aqui no comentário, ó. Eu sei o que é galinha caipira, pessoal. Galinha caipira é uma coisa muito gostosa e que uma paciente me deu hoje. 77 anos de idade, tá? Querida demais, muito querida. E sabe quanto que ela enxerga, pessoal? 20/20. Sabe quanto que ela enxerga? 100% nos dois lados. Sabe quanto ela tem de catarata? Catarata leve, inicial. Sabe o que acontece? Ela não vai operar de catarata, pessoal. Você entendeu? Então, pessoa de 77 anos de idade não vai precisar operar de catarata. Enquanto outras pessoas com 50 anos de idade já tem que operar de imediato. Então, assim, vê como depende do organismo e do fator de risco. Porque ela não fumou, ela não bebeu, ela não pegou tanto sol assim na vida, ela não usou corticoides, ela não tem uveites, ela não teve traumas no seu olho. Então, tudo isso são fatores que ela não teve, por isso, com 77 anos, não tem catarata, e outras pessoas mais jovens podem ter. Então, tem que controlar os fatores de risco. Bom, é isso. Perfeito, doutor Álvaro, você explicou muito bem, falou de todos, né? Então, assim, fazendo um resumo da nossa live, que foi incrível, foi maravilhosa. A gente abordou aqui vários temas com relação à catarata. Explicou um pouco o que é a catarata, quais são os sintomas, como é que é a queixa da visão, o que o paciente vai sentir, como funciona a visão. A gente falou quais são os exames e a importância não só dos exames, mas também do acompanhamento, a importância da lente, a importância de um bom médico, uma boa relação médico-paciente que você tem que confiar. E falou também sobre o dia do procedimento e o pós-operatório, como é que funciona o acompanhamento. Então, a gente explicou aqui com detalhes, tá certo? Vamos agora, então, finalizar agora a nossa live e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, tem aqui sempre as nossas redes sociais, o Clínico Olhar Saúde, tem a de Dr. Álvaro, tem a minha pessoal, doutoraraiza.potentuí. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, a gente está aqui para servir. Eu, doutora Raiza, doutor Álvaro, todos os médicos do Olhar Saúde, a gente está aqui para servir, para ajudar, para compartilhar e ajudar vocês com todas as informações com relação à visão e aos olhos, tá bom? Um beijo, doutor Álvaro, dê suas considerações finais para nós finalizar a nossa live de hoje. Só foi isso. Basicamente, deixar aqui meus parabéns para a doutora Raiza
pelo convite aqui para a live de hoje. Estou muito feliz. A gente vai entrar de férias agora, pessoal, a partir de segunda-feira. Eu e a doutora Raiza e a nossa filha Maria Júlia, né? A gente vai fazer uma viagem, vai para fora, vai poder descansar um pouco, né? Também aproveitar para visitar alguns hospitais oftalmológicos fora do país. A gente está indo para os Estados Unidos. E a gente fica muito feliz, né, de poder deixar aqui as clínicas, né? A gente temos 5 filhos, né? As 5 clínicas. E a gente fica assim, né? Poxa, vai deixar aqui, mas a gente sabe que está em boas mãos, sabe que as meninas estão preparadas para tocar os outros médicos da clínica, que é uma equipe nossa, de pessoas da nossa equipe, que a gente admira muito, que a gente parabeniza e tem total confiança de que vão poder continuar aqui essa nossa missão de servir as pessoas. E a gente vai estar lá, mas com o coração aqui, né? Vamos estar lá aprendendo muito mais, trazendo para cá, e a gente vai poder fazer realmente trazer muitas experiências boas para cá para o Brasil e para todo o Maranhão, tá bom? Fiquem de olho, a gente vai ficar postando aqui, ó, aqui nas redes sociais, tanto no meu quanto no Instagram da doutora Raiza, da clínica. Quem ainda não segue, vai lá e segue o nosso perfil. E também amanhã a doutora Raiza vai defender o seu mestrado, pessoal. Eu já tenho mestrado lá na UNB em Brasília, e agora a doutora Raiza, amanhã, ela defende o seu mestrado na parte de Botox, na parte de plástica, de estética ocular. Então, vai ser amanhã, vamos fazer aqui energias positivas para que ela possa, se Deus quiser, ter um bom desempenho, possa poder aplicar, né, essa teoria que ela teve, essa teoria que ela adquiriu, se preparando para o mestrado, na vida das pessoas, tá? Tem muita mulher precisando, Raiz. Tem muita mulher, 40, 50 anos de idade, que não tem orgulho de se olhar no espelho. Tem muita mulher dessa idade que está ali achando que tem que se contentar em ficar velha, em ficar com o rosto caído, em ficar com cheio de ruga. Pelo amor de Deus. E isso não é uma realidade hoje em dia, pessoal. Dá para você se cuidar, dá para você ter uma qualidade de vida, dá para você se orgulhar de olhar no espelho em qualquer idade que você tiver. Até porque existe muito mais do que um olhar. Existe um olhar para dentro, né? Que é isso que a doutora Raiza faz também. Não é só o olhar que você percebe, mas é muito mais do que isso, tá bom? Então, vocês podem contar sempre com a gente. Qualquer sugestão que vocês tiverem de vídeo, de cuidar, dúvida que você tiver, você pode perguntar, manda aqui no nosso inbox aqui do Instagram, que a gente vai poder mandar para nossa equipe, produzir um vídeo para a gente poder gravar e levar para vocês o melhor conhecimento possível. A gente está muito, muito feliz e deixa aqui uma mensagem de esperança para todos vocês, tá bom? Podem contar com a Olhar Saúde. Ela está hoje em quase 30% do Maranhão, região norte do Maranhão, e a gente conta com isso devido à confiança de vocês. Muito obrigado.